Oi, gente! Estamos chegando ao 8º e penúltimo episódio do ano. E por falar aí em fim de ano, eu quero saber como está sendo o seu. Já está sentindo aquelas dores na lombar, já está sentindo peso nos ombros, aquela dor de cabeça incessante? Então fique atento, já se prende aqui nesse conteúdo porque você pode estar com sintomas de disfunção temporomandibular, a DTM, uma doença que não é tão conhecida aí, mas que mais de 35% dos brasileiros possuem algum sintoma. E para falar mais sobre esse assunto, é claro que a gente traz profissionais que entendem sobre ele. Vamos falar então com o Dr. Eduardo Gazzoni. Seja muito bem-vindo, doutor osteopata e fisioterapeuta. Isso aí, bom dia, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Gutierrez. Muito obrigado pelo convite. Sabe que é o meu primeiro podcast, né? Olha só, seja muito bem-vindo. Estreando nos podcasts. Estamos estreando no Pode Dar. Olha aí, especialista em bucomaxilo, né? Isso. E faz aí cirurgias também dentro dessa situação. E eu quero já começar te perguntando, doutor, o que é a DTM? Tá, disfunção temporomandibular. É uma disfunção que ela tem dois vieses. Um é muscular e outro é articular. Então é importante, principalmente para quem está atendendo esse paciente, entender a diferença dos dois, porque o tratamento dos dois é completamente diferente. Tá? E a grande maioria das vezes é muscular. 92% das DTMs são musculares e apenas 7% é articular. A articular ela é um pouco mais invasiva. Né? Às vezes a gente precisa fazer infiltrações, igual faz infiltração no joelho, né? Faz infiltração na articulação, é essa articulaçãozinha aqui, certo? Cirurgias, reposicionamento do menisco, às vezes próteses, né? Em casos mais severos, mas a muscular não, ela é clínica, o tratamento é clínico, é tratamento de musculatura, de comportamento, e assim, o que causa isso? Ela é multifatorial, então é um tratamento difícil de se fazer, porque precisa ter um diagnóstico muito amplo, então precisa de muita experiência. O profissional precisa realmente ter vivência clínica para conseguir fechar o diagnóstico, porque é um diagnóstico multifatorial. E se você não tratar ou não encaminhar para esses complexos fatoriais que existem nesse paciente, que não só de desordem muscular, de mastigatória, mas de fundo emocional, de fundo postural, se você não conseguir identificar, você não consegue ter sucesso no tratamento também. Agora, o que muita gente pergunta, né, pode ser hereditário? Existe um fator hereditário, sim. Tá? Existe por conta de ansiedade, de estresse, existe contexto social familiar, mas existe que faz parte do bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, existe um fator hereditário para isso, um fator genético para isso. Tá? E é uma das coisas que é de difícil tratamento quando existe essa característica. E é importante também separar o que é bruxismo do que é DTM. Vamos lá, então. Porque as duas podem estar associadas, mas são coisas distintas. O que é o bruxismo e o que é a DTM, você já explicou, mas o bruxismo, o que difere, então, da DTM? Ok, a DTM ela é muito caracterizada, quando a gente vai falar da parte oral, pelo apertamento dos dentes. É o paciente que fica com os dentes encostados. É fácil do paciente perceber isso, porque se ele por acaso chegar no espelho e botar a língua para fora, ele vai ver que a marca dos dentes na língua. A gente fala língua dentada, né? Então, toda serrilhadinha. Isso acontece porque o paciente faz apertamento. Ele trava. Os dentes têm que ficar desencostados. O ranger também? Não, ranger não. Então, a própria gravidade faz com que a mandíbula caia. Tem que estar relaxado, tem que estar... Só tem um jeito dos dentes encostarem. A musculatura está contraída. Então, isso faz parte da DTM. O bruxismo não. É o ato de ranger, de esfregar um dente no outro. Isso vai causar desgaste nos dentes. Tá? Então, um paciente que está em coma, ele range os dentes, alguns deles. E a gente faz no hospital, às vezes, placa para esses pacientes. Isso faz parte de um processo neurológico do paciente. Era isso que eu ia te perguntar. Então, tem uma ligação neurológica direta com a DTM, com o bruxismo? Não, com o bruxismo. Só com o bruxismo. Com a DTM, não. Olha só. Então, por isso que é bem difícil de identificar, né? Eu comentei em outro momento com o doutor, depois de 15 anos tendo dores fortes de cabeça, dor nos ombros, assim, na cervical também, depois de 15 anos eu tive um diagnóstico
mais preciso, assim, de neuralgia. Mas então, para você ver como é difícil realmente de identificar, né? Mas eu tenho também a dor na articulação, tenho essas dores aqui nas laterais também. E aí o osteopata eu acho que vai poder me ajudar. Já estou pensando nisso, né, doutor Eduardo? Com certeza. É bem-vinda lá no consultório. Como é que a osteopatia trata essa questão da DTM e também do bruxismo, né? Então, quando a gente fala de DTM, que o doutor Paulo comentou, tem que ser uma visão bem, digamos assim, não só uma visão bem localizada, né, bem local, mas muitas vezes uma visão até bem ampla do corpo. Holística. Bem holística, é isso aí. Eu costumo dividir, digamos que em 2 momentos. O primeiro momento a gente vai avaliar como é que está essa articulação, né, as tensões musculares. Então a gente vai estar palpando músculos dentro lá da mandíbula, a gente tem alguns pequenos músculos dentro que fazem parte da mastigação, outros músculos aqui por fora da mandíbula, e vai avaliar desde músculos que vão aqui no assoalho da boca. Então, todas as tensões, essas regiões a gente vai estar avaliando e com a osteopatia, através da terapia manual, a gente vai estar liberando esses músculos, soltando, trabalhando, tentando inibir eles, tirando essa tensão dele. Então, a ideia o que é? É a gente devolver mais mobilidade, tanto para a musculatura e também para a articulação. Joia? E a gente vai estar avaliando também região de temporal, as suturas do crânio. Então, uma visão de toda essa tensão, desde músculos, ligamentos, na própria articulação temporomandibular, joia? Então, a ideia é com que devolva mais movimento, né, para essa região. E depois também, vamos tentar fazer outras conexões com outras regiões do corpo. A gente vê uma tensão muito grande vindo da cervical, da cintura escapular como um todo, né? Praticamente... não vou dizer todos os pacientes, mas uma porcentagem muito alta, muito grande dos pacientes que têm as DTMs, a gente percebe que tem tensões a nível de escápula. Então, aquele paciente que às vezes já tem aquela tensão crônica lá no trapézio, né? Ou associado com outros sintomas, né? De dor de cabeça. Mas a gente vê que a gente tem que intervir na cintura escapular, principalmente na cervical. Então, às vezes, uma cervical que tem muita limitação, muita rigidez nessas regiões. Dentista. Isso. Agora vocês podem entender melhor por que eu perguntei como é que está sendo o fim de ano de vocês, porque realmente essa época é uma correria, né? Aquela correria do cão, a gente diz, as pessoas estão mais tensas, né? Parece que vai acabar o ano e a gente não vai conseguir realizar todas as tarefas, e é justamente nos momentos de maior estresse e de maior tensão onde aparecem mais os sintomas. Sim, com certeza. Com certeza. O que fazer, de que maneira controlar isso. Por exemplo, às vezes a gente está com o paciente está tratando, ele está evoluindo bem. Aí, hoje mesmo, um paciente que veio para um retorno e... Minto ontem. Ele tem muito zumbido no ouvido. Ele veio, inclusive foi Eduardo que me encaminhou, né? Porque ele tem um zumbido muito forte no ouvido, uma sensação de plenitude, que a gente fala que é o entupimento do ouvido. E ele veio, eu comecei a fazer o tratamento, ele teve uma melhora muito grande, e ele veio ontem, ele falou assim, você pergunta como é que foi sua semana, ele falou, cara, de final de semana pra cá piorou absurdamente, eu tava muito bem, e ele vinha vindo uma evolução muito boa. Eu falei, tá, o que aconteceu de estresse? Ele falou, realmente... Então, o que é importante para o paciente entender é que a DTM ela não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. O que ela tem é controle. Então, o que a gente faz? A gente tira o paciente de um estado agudo, tá? Põe ele em condições de vida, porque um paciente desse ele tem limitação de atividade física, uma limitação de trabalho, de relacionamento. Por quê? É zumbido no ouvido, que pode estar relacionado, é dor de cabeça, então enxaquecas frequentes, é cervicalgia, então ele tem muita dor na coluna, dor na lombar. Às vezes dor no quadril. São dores fortes mesmo, né? Não são dores... Não, são dores limitantes. Isso. Que tiram o paciente da atividade dele, diária. Então, mas a gente cria mecanismo durante o tratamento, não é um tratamento curto, contrário do Dr. Eduardo, que o tratamento dele é bem incisivo, vai no ponto lá e faz a liberação, e aquilo dá o nosso, como eu trabalho muito a parte comportamental do paciente, ele precisa mudar hábitos. É um tratamento que leva aí de 2 a 3 meses de tratamento. Hábitos mais saudáveis podem ajudar nesse sentido, doutor? Hábitos mais saudáveis vão ajudar nesse sentido. Atividade física, relaxamento. Mas aí também já entra naquela questão, a atividade física não é toda que
a pessoa pode fazer, ou pode, tranquilamente. Não, né? Não. Assim, ó, o que a gente vê muito frequente, que quando o paciente está naquela crise bem aguda, né, no processo de muito apertamento, então talvez naquele momento não é legal fazer um treino de uma força com uma carga máxima. Eu vou na academia, eu faço um cross, faço um funcional, não importa o tipo de exercício, mas fazer exercício com cargas máximas, às vezes a pessoa acaba se apertando mais ainda, né? E gerando mais tensão no corpo. E em relação à cervical, doutor? Isso, então... Tem abdominais que forçam bastante, né, também. Desde postura, sim. Na verdade, não deveria, né? Aí o que a gente diz. A postura do exercício. Aí a gente diz que é qualidade, né, técnica de movimento correta, né, independente se está em crise ou não. Ou não, né, mas paciente em crise, então, a gente diz, então, vamos melhorar essa técnica do movimento, beleza? Não vamos, talvez, fazer um exercício de uma carga máxima, um exercício muito extenuante, talvez, que gere muita tensão, mas a atividade física, ela é importante. Então, talvez naquele momento de um estágio mais agudo, é mais aquele sentido de para relaxar, para soltar a musculatura, trabalhar as mobilidades, trabalhar bastante, né, alguns alongamentos, talvez fazer com uma carga menos intensa, joia? Então, nesse sentido, nesse momento. Passou aquela fase aguda, aquele processo daquela dor muito intensa, já sinto que já consigo agora ter uma rotina um pouco melhor. Vamos treinar força, que é importante treino de força também, joia? Mas a gente vai ter essas pequenas diferenças, né, nessas etapas que o paciente está passando. Esse paciente ele precisa ser muito bem conduzido, tá? Eu já tive casos de paciente que a gente começa a estimular, ter uma vida saudável. Eu gosto muito de Pilates, eu acho Pilates sensacional, porque ele trabalha força muscular e alongamento associado, mas eu já tive paciente que estava equilibrado com dor, começou a fazer Pilates, voltou tudo. Então, precisa ser muito bem conduzido. O profissional que vai atender esse paciente, ele precisa entender do problema que esse paciente tem e controlar o movimento dele, corrigir os movimentos dele durante a atividade física para que não venha a ter sobrecarga. Só uma coisa que eu acho importante, porque assim, às vezes as pessoas não conseguem conciliar muito essa questão, mas por que o pescoço dói? Né? E eu falo para o meu paciente, a gente evoluiu muito mentalmente, como ser humano, mas a gente ainda é bicho, entendeu? O nosso eu bicho não entende o porquê do apertamento. Você está lá com uma masseter contraído, temporal contraído, pterygoideu contraído. Quando que você vai fazer isso no eu bicho? Quando você vai morder sua presa. Tá? E ninguém arranca um pedaço de carne com a boca. A gente arranca o pedaço de carne com o pescoço. Você pega um pão duro para morder, você vai... Quem arranca o pedaço é o pescoço. Então, essa contração prolongada dessa região temporal e massetérica, ela começa também, depois de um certo período, provocar a contração da cervical. Porque o nosso eu bicho entende que se está apertando forte, você vai precisar do teu músculo chamado de músculo auxiliar, que são os cervicais, para conseguir arrancar. Então começa aquela dor na nuca. Então tem muito paciente que tem enxaqueca que vem de trás para frente aqui, ó. Tem paciente que tem do temporal para frente, né? E são por conta desses músculos acessórios da mastigação. Da neuralgia para DTM, qual é a diferença? Porque os sintomas são muito parecidos, né, doutora? Agora você falando, eu tenho dores aqui. Às vezes eu brincava com a minha mãe, né? Meu Deus, parece que tá dentro do cérebro essa dor que não sai. Sabe? Na base, assim, ó. Eu falei pra ti, né? A gente precisa realmente diagnosticar para ver se você tem neuralgia. Né? Se não é porque DTM. Eu já peguei muitos pacientes com tratamento equivocado de neuralgia e tratamentos por anos. Sim. Eu já peguei paciente que tratou 40 anos de enxaqueca, tomando medicamento para enxaqueca, tá? 3 meses depois ela estava sem remédio nenhum. Ela tomava, se me salva a memória, 11 comprimidos por dia. 11 comprimidos, é um coquetel, gente. É um coquetel, há 40 anos. E ela terminou o tratamento sem tomar nenhum remédio. Zero, ela zerou a cartela de medicamento dela. Que alegria. Então, a neuralgia, como se dá a neuralgia? A neuralgia, normalmente, ela dá por um gatilho, um choque, um reflexo de choque. Por exemplo, do trigêmeo é um choque que vem e é lancinante, é uma dor lancinante, que ela vem como um raio. E ela percorre a extensão do nervo. Neuralgia ou nevralgia, né, que vem do nervo. Sim. Então, ela percorre a extensão do nervo. Então, tem gatilhos na região
maxilar, tem gatilhos na região mandibular, tem gatilhos na região da incisivo canino, né, que vem para cá, mas ela vem sempre como um raio, vem sempre como um choque, e ela também está muito relacionado, como um disparador desse gatilho, a queda brusca de temperatura. Então, o paciente que tem neuralgia, normalmente ele relata que caiu a temperatura bruscamente, ele começa a ter essas dores. E são dores que vêm de intensidade muito forte, mas do mesmo jeito que ela vem, ela passa. Não é constante, então. Não é constante. Pode mas atingir você também... ia falar alguma coisa? Agora... Da neuralgia? Não. E pode atingir também, a pessoa pode sentir essa pressão nos ombros, também esse peso na cervical que a gente fala, ou não? Como é que funciona? Na questão da neuralgia e também da DTM. Eu digo sim, porque muitas vezes por trás dessa neuralgia, a gente vai ter aquele sintoma, o Dr. Paulo comentou, né? Parece sintoma em raio, aqueles sintomas bem lancinantes assim. Mas por trás disso você vai ter, às vezes, uma musculatura muito tensionada, muito comprimida. Tem músculos aqui na base do crânio, que ele pode comprimir alguns nervos que vêm aqui de trás e pode te irradiar dor, às vezes até fundo do olho, joia? A gente tem uma ligação muito grande, tá, na cervical alta, na primeira e segunda vértebra cervical, né? Aqui bem na base do crânio, aqui na nuca. A gente tem ligação muito grande com o núcleo cérvico-trigeminal. Então, às vezes eu tenho uma tensão dessa musculatura da base do crânio e que está gerando um monte de informação lá para o núcleo do trigêmeo. E o trigêmeo, por sua vez, ele é aquele nervo que vai irradiar, ou que pode projetar irradiações para a mandíbula, que o Dr. Paulo estava comentando, né? Para regiões da frente, né? Então ele tem uma relação muito grande de inervação, tanto sensitiva quanto motor, ou seja, ele faz tanto a sensibilidade da pele quanto a função motora desses músculos da mastigação também, né? Então às vezes a gente tem sim toda uma ligação neural que vem desde a base aqui do crânio, né? Com essas regiões. Mas tem outra coisa também, a DTM, como eu falei, ela é multifatorial. Um paciente que tem dor constante, né, não digo constante 24 horas, mas repetitiva, e que ele não consegue ver solução para isso, toma lá gabapentina, toma outros medicamentos neuromoduladores, e é que acaba não tendo um resultado esperado, e esse paciente começa a ficar estressado com a dor. Isso. E esse estresse com a dor pode desencadear a DTM. E aí você vai ter uma associação dos dois. Eu já tive paciente que tinha neuralgia, mas pela neuralgia dele, ele desencadeou uma DTM muito forte. Muito forte, né? E tem um período, doutor, onde existe maior intensidade da dor. Eu vejo relatos de pessoas que acordam já com aquela dor fortíssima. Né, nas laterais, ali atrás na cabeça, né? Uma coisa que a gente tem estudado muito, que avançou demais nesses últimos tempos, é a odontologia do sono. Tá? É uma coisa que eu tenho estudado bastante, porque se você não tem uma qualidade de sono, o momento que era para você estar recuperando a sua musculatura, você está terminando de fadigar. Então, são aqueles que fazem um apertamento noturno. Né? Então, o apertamento noturno, passou a noite inteira apertando, o que vai acontecer? Vai acordar com dor de cabeça. É bem comum, é bem característico. Né? Então, durante o tratamento, não falei que existe uma mudança de comportamento durante o tratamento, o que eu faço no tratamento da TTM? A gente avalia a qualidade do sono do paciente. Às vezes eu pego esse paciente, eu oriento ele a fazer uma polissonografia para a gente ver como é que anda o aprofundamento, se ele consegue chegar na quinta faixa do sono, que é aquele sono recuperador, regenerador, né? Se não, a gente entra com alguns medicamentos que são indutores de sono, para que ele tenha qualidade do sono. A gente passa orientações sobre higiene do sono. Né? Tudo isso está dentro do tratamento da DTM. Que a gente vê muito colega que não está muito atualizado nessa questão da DTM, o paciente tem dor, procura, faz uma plaquinha, e acha que a placa vai resolver. Não, põe a placa, por quê? Primeiro porque confunde DTM com bruxismo. Né? Isso. Então já está na falha do diagnóstico. E aí aprofunda a falha do diagnóstico porque não consegue ver quais são os fatores que estão interferindo nisso daí. Né? E o fator sono, ele é primordial. Um paciente que tem sobrepeso, ele vai ter, ou um que tem a classe 2, queixinho bem para trás, ele vai ter um processo chamado de apneia obstrutiva noturna de sono.
A apneia, ela por si só desengatilha o bruxismo. Né? Se o paciente ele tem um apertamento associado, isso vai potencializando e piorando. Um paciente desse não vai ter qualidade de sono, ele não vai conseguir atingir a 5ª faixa de sono e não vai ter uma noite regenerativa. Então vai produzir menos no trabalho, ele vai ter uma relação social pior com a família, com os amigos, porque ele não tem essa capacidade. Isso também acarreta o estresse, né? Sim, isso acaba desencadeando, vira uma bola de neve, né? Isso, então ela se retroalimenta. Em relação às atividades físicas, para quem tem DTM, o que não é indicado? Assim, como eu te comentei antes, eu acho que é muito importante a gente entender em que etapa que esse paciente está. Você pode explicar pra gente, por favor, se tem etapas, quais são elas? Então, o que se é uma etapa de fase aguda, aquele paciente que está com aquela, né, com todos aqueles sintomas de DTM, é muita dor, tanto, né, dor na face, dor na mandíbula, dor de cabeça. Então, aquela fase que tem muita dor, muito, né, acorda já naquele despertar assim, com dor de cabeça e tudo mais. Talvez aquele momento ali, aquele exercício de muita carga, muito extenuante, não é o melhor momento, tá? Passei dessa etapa, já fui lá com o Dr. Paulo, já me ajudou, fui lá no consultório, a gente já organizou as tensões desse paciente, já diminuímos ele a dor, né? Mas, como ele falou, ainda ele está em tratamento, então a gente tirou ele da fase aguda. Então aquele paciente que agora diz, não, agora já consigo dormir, já consigo trabalhar, já consigo fazer, né, as coisas do dia a dia. Opa, agora esse meu treino também de força, ou seja, o meu treino mais extenuante, eu posso já estar fazendo. Né? E em relação ao trabalho? Né? Ele trabalha com, sei lá... Eu vou dar uma orientação, só uma em relação ao trabalho, daí o Eduardo complementa. Tem uma paciente que ela trabalha no banco, ok? E a gente vai vendo a evolução do paciente. E a gente percebe que chega num patamar e fica meio que patinando, né? E eu conversei e falei assim, como é que é a tua postura de trabalho? Você vai conversando sobre a vida do paciente, a rotina do paciente. Rotina, claro, para entender. O trabalho dele ocupa grande carga horária da vida dele, né? Então, conversando com ela. Como é que você trabalha? Não, eu trabalho no computador, eu fico lá no computador. Tá, e aonde é a tela do seu computador? Não, minha tela já é alta, eu fico numa posição boa de cabeça. Mas eu trabalho com 3 telas. Falei, tá, e qual tela que você usa mais? Ela já riu pra mim e falou assim, essa aqui. Falei, aí você me quebra, né? Falei, troca a tela, põe a que você mais usa no centro. Tá? E as outras 2, tenta dar uma alternada, né? Se você vê que você tá usando muito essa, uma vez por semana troca para ter, né, não ficar num vício de postura. Mas ela trabalha assim, ó. Imagina. Né? Então, isso pode acarretar até da pessoa ter um hábito de ficar com a cabeça um pouquinho torta ou não? Antigamente, o que o pessoal fazia? Botava o telefone aqui, né? Isso. E aí... Agora é viva voz, né? Não, mas total, essa ligação do trabalho, imagina quantas horas a pessoa fica naquela posição, né? Isso. O dia inteiro ali, vai chegar final do dia, tu vai sair de lá, né? Ou seja, o computador ou tudo mais, com aquela tensão muito grande. Então, o ideal seria o quê? E o Dr. Paulo comentou, fazer alguns ajustes no trabalho, seja, é computador, é o mouse muito longe, é trazer as coisas mais para próximo. Ergonomia mesmo. Né? Ou questões mesmo, psicológicas, né? Também. Por exemplo, se ela está em um setor onde onde a pessoa precisa passar por pressões psicológicas, né? Tipo, de vendas ou, né? Que cumprir metas, essas coisas assim. A pessoa pode continuar muito tempo, certamente ela em algum momento ali vai dar um atestado médico. Então, vai dar ruim. Vai dar um B.O. aí ou não? É questão de tempo. Banco, é muita pressão. É muito comum. É muita pressão. Uhum. Por isso que a gente diz que às vezes a intervenção da DTM ou dessas dores e tudo mais, a gente vai ter lá vários profissionais envolvidos. É o dentista, é o osteopata, é o psicólogo, né? Então, assim, ó, é toda uma... E, claro, educador físico, porque ele tem que fazer atividade física bem orientada, né? Então, assim, mas voltando para essa questão de postura de trabalho, com certeza, tá? O ambiente em si de trabalho. O ambiente como um todo, né? Então, com certeza, isso daí pode botar lá, que é um gatilho muito alto, muito forte. Que, sim. E tem, digamos assim, algo específico que possa, assim, definir a DTM? Por exemplo, assim, isso não é neuralgia, isso é DTM justamente por esse quesito aqui, essa questão. Tem aquele diferencial ou é algo mais... Tem, não. É só, a gente faz, na análise do paciente, quando ele vem para consulta, a gente faz dor estimulada. Né? Então a gente faz a palpação da musculatura, existe uma calibração.
massetérica, temporal, cervical, esternocleidomastoideu. Então, são as regiões que a gente apalpa. E a gente avalia, chama AVA, né, que é a avaliação visual analógica da dor, onde ele vai me dar de 0 a 10 quanto que ele está sentindo de dor. Se essa dor ela é pontual, quer dizer, a gente aperta, ela fica embaixo do dedo. Se a gente aperta, ele sente que essa dor espalha, né? Que é uma dor por espalhamento, ou se é uma dor irradiada. É comum a gente pegar um paciente e falar assim que ele tem dor no dente, que ele já fez o canal e não passa. Aí você vai, aperta a musculatura, ele fala assim, doeu o meu dente. Não era o dente que estava doendo. É uma dor irradiada da musculatura. Você aperta, dói no fundo dos olhos. Você aperta aqui, sente descer pelas costas, entendeu? Essas dores irradiadas são bem características da DTM. Tá? E é importante eu salientar assim, a importância do conhecimento mais aprofundado nessa questão para o paciente tratar. Por exemplo, o Eduardo, ele é osteopata, mas ele tem uma pós-graduação em disfunção temporomandibular. Sim. Eu sou bucomaxilo, minha formação é de cirurgia, então, teoricamente, eu ficaria só nos 6, 7, 8, 7% ali, né, dos 100% de DTM. Eu fui fazer mestrado em área de disfunção temporomandibular, então eu tenho mestrado em DTM. Eu fui conhecer o que é a parte clínica. Sim. Né, porque a grande maioria dos casos é clínico e eu estou vendo que tem muito paciente sendo tratado de maneira errada. E existem 2 fatores que tem que ser observado, que a gente chama de fatores descendentes. Então eu faço, quando eu estou fazendo a avaliação do meu paciente, eu peço para ele ficar em pé na minha frente, de lado, e eu vejo a postura, se ele tem ombro caído, se ele tem rotação de quadril, se ele tem joelho fora de posição, se ele anda com o pé aberto, porque tudo isso vai ser importante. E eu preciso identificar se ele tem a dor e a dor está fazendo desorientar todo o corpo, ou se é, que a gente chama de ascendente. Se ele tem um problema no quadril, e esse problema do quadril fez ele girar, que fez ele torcer o ombro, que fez ele girar a cabeça. E aí você com a cabeça torta, você vai mastigar e descompensar essa musculatura. Então o que eu faço no meu padrão de atendimento? Eu equilibro a cabeça do paciente, libero a musculatura. Eu gosto de utilizar a placa, mas não é necessário, placa não trata, mas para mim, como eu tenho um eletromiógrafo, eu vejo o comportamento da musculatura do meu paciente, eu uso a placa como artifício de diagnóstico. Entendo. Então eu equilibro a mordida do meu paciente nessa placa e equilibro a postura de cabeça. E se eu vejo que ele continua tortinho, tem um fator ascendente que não adianta eu equilibrar aqui. Eu tenho que equilibrar o quadril dele. Aí eu mando para o Eduardo. Exato. E isso é tão importante que eu tenho um caso assim, eu sempre conto esse caso porque para mim foi surpreendente, né? Tratei a paciente, ela teve uma baita de uma evolução. Eu vi que ela começou a patinar, mandei para o Eduardo. Falei, Eduardo, dá uma olhadinha, ela tem um giro no quadril e tal. Ele foi, manipulou ela. Uma vez, ficou ótimo. Ela voltou para mim, estava excelente. Passou 1, 2 semanas, ela patinou de novo. Liguei para o Eduardo e falei, Eduardo, tô te mandando de novo, porque você mexeu, ela estava super bem. Dá uma avaliadinha um pouquinho diferente nela. Voltou para ela, ele achou uma contratura na cesariana que ela tinha. Você lembra desse caso? A cicatriz. Ele liberou a cicatriz da cesariana nela, por quê? Porque a gente tem um músculo bem fino que recobre o corpo que chama fáscia. E aí ele estava torcendo a face e estava fazendo girar o quadril. Liberou ali, acabou. Dei alta para a paciente. Então, mas se não tiver experiência, se não tiver vivência, não conseguir observar esses fatores ascendentes e descendentes, você não consegue chegar multifatorial. E agora, a osteopatia, as pessoas pensam que não tem base científica, digamos, mas é sim com base científica. Tem, isso. com certeza. E explica um pouquinho assim, de que forma você pode atuar, né? Eu percebo que até em bebês você pode atuar, né? Então, vamos lá, a osteopatia a gente acaba tendo uma abordagem muito ampla, né? Em vários casos, em vários pacientes, né? Aqui a gente está falando especificamente de DTM, mas eu tenho muitos pacientes que vêm para mim com hernia de disco, com dores do ciático, né? Com problemas de coluna. Vem paciente que vem para mim com dor no joelho, no quadril. Vem paciente para mim com refluxos muito intensos, bebês com torcicolos, assimetrias cranianas, bebês com cólicas, enfim. Então você vê quantos sintomas ou adversidade, né, de pacientes que a gente pode estar abordando, né? Então a ideia básica da osteopatia o que é? É a gente organizar as tensões desse paciente, seja tensões mecânicas, né? Então aquele paciente que o Dr. Paulo comentou, tá lá com o quadril rodado, então a gente faz as manipulações articulares, tá lá com torcicolo, a gente corrige as manipulações, ou aquele paciente que a gente vai identificar que talvez por trás disso tem lá uma disfunção visceral,
né? Tem uma disfunção lá em alguns outros músculos que podem estar gerando ou desencadeando também outras alterações, outros sintomas. Então a ideia é tentar avaliar e entender, né, da onde que vem aqueles sintomas, aquela queixa que esse paciente trouxe até mim. E é um tratamento direcionado, é diferente da quiropraxia, perdão, Sim. só para que as pessoas entendam, né? Isso, então, a gente também utiliza, né, é uma técnica, as duas são técnicas americanas, surgiram nos Estados Unidos, né? A osteopatia a gente também utiliza de manipulações articulares, né? A osteopatia a gente utiliza mais técnicas mais fisiológicas, sem tanta força, né? Movimentos mais direcionados, joia? Mas a gente tem uma abordagem um pouco mais ampla, a gente trabalha muito questões musculares, questões viscerais, né? Esse caso que o Dr. Paulo comentou, da cicatriz, quando a gente acaba estudando, a gente acaba estudando muito os captores posturais. A gente diz que, o que são os captores posturais? O pé, cicatriz, parte visceral, os olhos, a ATM, todos eles a gente chama de captores posturais. Eles têm uma ligação direta com o sistema tônico postural, ou seja, é um sistema que vai manter o equilíbrio da postura. Às vezes eu tenho regiões que estão vindo muitos estímulos ou está gerando ali toda uma sobrecarga naquela região, por exemplo, uma cicatriz. Ela pode estar inibindo o meu sistema tônico postural ou até o contrário, ela pode estar mandando uma informação muito forte e isso vai gerar o quê? Toda uma tensão de um lado. É como se aquela cicatriz começasse a gerar uma tensão nas fáscias, que já vai gerar tensão, né, na musculatura, nas articulações. Então aquele paciente, às vezes você vê, ele está todo rodado, né? Ou então os ombros lá bem, né, bem diferentes, assim, você vê que tem uma simetria muito grande. Então são pacientes que a gente vai ter que avaliar esses captores posturais para ver se a gente precisa intervir em algum deles, né? Nesse caso dessa paciente foi interessante, porque ela veio uma primeira vez, a gente fez as correções e tudo mais, tinha avaliado a cicatriz dela, a princípio no primeiro momento não me parecia ser ter uma interferência, e aí depois ela ficou bem, mas ela voltou. Eu digo, opa, peraí, se ela voltou, ou se essa disfunção voltou, é porque eu tenho que tem alguém ali que está ainda repetindo esse padrão. E aí a gente foi avaliando, aí achamos realmente que era aquela cicatriz da cesárea, trabalhamos, soltamos a mobilidade daquela cicatriz e a partir dali zerou o jogo. E é comum acontecer de as mulheres terem seroma, né? É isso o nome, quando não há... explica melhor pra gente, é a questão do músculo ali que não cola direito, é isso? Tu diz uma fibrose, uma fibrose na cicatriz, né? Tem muitos casos que aquela cicatriz muito fibrosada, seroma, é diferente. Isso. Então, assim, tem casos que pode ter essa cicatriz muito fibrosada, né? Que também pode ser um fator bem importante. Tem casos onde acumula líquido, que tem. E aí pode já desencadear um outro problema, então, como você está explicando. Problemas que a gente diz assim de características bem crônicas, né? Entendo. Então aquele paciente que a gente comenta muito de cesárea em mulheres, que é muito frequente, mas isso pode ser uma cicatriz de qualquer cirurgia. Retirei a vesícula, tem uma cicatriz, mas às vezes é por vídeo lá, um pontinho lá, mas às vezes aquilo ali pode ser um fator que está gerando toda uma limitação nas faces. Pode ser um corpo complexo, né, Pensa gente? como se fosse um botãozinho, que você pegou aqui e abotoou ele aqui. E tua roupa tá toda torcida para cá. Exatamente. Você vai tentar compensar essa roupa que tá torcida para cá, né? Por De menor que alguma seja. Mas olha como é interessante, né? A gente tem uma paciente também que essa tinha que ser em conjunto, não tem como. Só fazendo parênteses antes, tem vários estudos, tanto da fisioterapia quanto da odontologia, que se você muda o padrão de mastigação, você muda o jeito que o paciente pisa no pé. A gente é um só, né? A gente da cabeça aos pés. E se você mudar o comportamento de mastigação, você muda o jeito do paciente pisar no chão. Dito isso, a gente tem uma paciente em comum também, que ela veio, acho que o Eduardo me encaminhou, eu não lembro se eu te encaminhei, mas com um tratamento de DTM que foi complexo de eu resolver. E isso porque ela era uma atleta. Olha só. Só que ela era uma para-atleta. Ela tinha um pé só e um braço só. E como é que você alinha um paciente dele? Pensando que você tem toda uma desconstrução de corpo e você vai ter um desequilíbrio de cabeça, como chegar em equilíbrio de cabeça de um paciente desse? Né? A gente conseguiu. Deu trabalho, mas a gente conseguiu. E ela teve um salto de qualidade de vida. Com isso ela vai ter o quê? O rendimento. Hoje também se fala muito em odontologia do esporte. Para atletas de alta performance, 0,2 segundos, 0,5 segundos é muito.
né? Então, procura-se ampliar o rendimento desse paciente, melhorando a qualidade do encaixe dentário dele, da mastigação. E consegue. E essa paciente deu trabalho, ela tinha bastante dor, a gente conseguiu equilibrar por conta dela ser... Sem procedimento cirúrgico. Sem procedimento, não. A DTM dela era muscular. Era muscular mesmo. Tratamento clínico. Antes da gente continuar aqui, aprofundar um pouco mais a questão da DTM, eu quero dizer para vocês que esse programa é um oferecimento de Hotel e Restaurante Raús, que tem excelência em gastronomia e hotelaria, Espaço Delas Hair, onde você merece sentir-se bem, Pasquale e Pofo, advogados associados, e agora vocês ficam com um recadinho de MP Escavações, do meu amigo Leandro, lá de São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul. Sempre prezando pela qualidade dos serviços prestados e a satisfação do cliente, a MP Escavações há mais de 20 anos oferece para São Vicente do Sul e região uma ampla gama de soluções no segmento de terraplanagem. Uma equipe de profissionais altamente qualificados garante a entrega de um trabalho sério e competente na realização de serviços com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator e esteira, caminhão caçamba, construção de barragens, açudes e condutos para irrigação, limpeza de campo e lavouras, fornecimento de terra para aterros, areia, brita e terraplanagem em geral. Venha ser mais um parceiro da MP Escavações, uma empresa que se destaca pela seriedade e profissionalismo na execução de serviços de terraplanagem, com o melhor custo-benefício da região. MP Escavações, em São Vicente do Sul. Fale com Leandro Machado pelo fone 99611-6365 ou e-mail leandro.escava.terra@gmail.com. Doutor, para que fique bem claro para as pessoas, assim, você fala muito do contexto do corpo como um todo, né, na questão do equilíbrio, mas a gente percebe que essa região aqui, ela é fundamental, né, como falar sobre equilíbrio em relação a essas dores, digamos, né, a DTM, ela reflete no corpo todo, é isso ou não? Só para ficar bem claro. Não necessariamente. Tá? Eu falo que em medicina nada é 100%, né? Mas que existe um grande reflexo, existe. Né? Isso vai depender de vários fatores. Como a gente falou, comportamento. Então, o comportamento, a postura, o fator emocional, né? Há quanto tempo o paciente está com esse problema? É uma coisa você pegar um paciente que está numa fase aguda, faz 2, 3 meses que ele está com essas dores. Outra coisa é pegar uma paciente que ficou 40 anos com esse problema. Né? E geralmente pessoas assim tomam bastante anti-inflamatório, né? Que alivia mais a dor, acho que até mais que o analgésico, né, doutor? E acaba piorando. Você acaba tira com uma mão e dá com a outra. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou fazendo apertamento, certo? Estou lá com meus músculos travando. Se eu fico com a musculatura, eu não preciso ficar com a mão fechada, apertando extremamente forte. Só fechar a mão. Você consegue perceber que começa a gerar uma isquemia na minha mão? Vai gerando uma falta de suprimento sanguíneo. Você fica lá com os dentes encostados. Não tá, mas você tá puxando a mandíbula para cima. Isso a longo prazo vai gerando uma isquemia. Vai faltando oxigênio para esse músculo. E o nosso músculo ele trabalha dessa maneira aqui, ó. Certo? Tem fibras, quando a gente contrai, ele diminui de tamanho, as fibras deslizam uma para dentro da outra, a hora que relaxa, ela alonga. De ficar lá comprimido, então, começa a gerar uma isquemia e esse músculo ele vai perdendo a capacidade do quê? De relaxamento. Então, no tratamento, a gente precisa equilibrar essa musculatura. É claro, daqui para cima eu trato, daqui para baixo tem que ser um osteopata. E esse desandar de toda a musculatura que acaba agravando e acaba agravando outros problemas. Por exemplo, problema de realmente de torção de coluna, de cervicalgia, degeneração dos ossos da cervical. Né? Então, por isso que demora também esse tratamento. Você precisa reativar essa musculatura, e a placa não vai fazer isso. Certo. Então, a gente precisa manipulação, TENS, ultrassom. E a medicação, o que ela faz? Ela acaba bloqueando e pior de todos, botox.
Veio uma onda de tratar DTM com Botox. Aí você tem um monte de músculo que não funciona, você aplica Botox, você paralisa um monte de outros, e aí você começa a sobrecarregar a outra musculatura, porque você vai precisar mastigar. Vai piorar a DTM. A hora que passa o efeito do Botox, volta pior, né? Então, acho que a pior medicação de todas é o Botox. E aí aquele paciente, daqui a pouco ele está tendo que usar o analgésico anti-inflamatório, não funciona mais, que ele vai atuar aqui, e ele não tem o problema aqui, daqui a pouco ele começa a tomar um modulador neural, né? Um opioide, uma droga para tirar a dor de nível central do cérebro. E você só vai piorando o quadro desse paciente. Em alguns casos é indicado antidepressivo também ou não? Como é que funciona na questão da DTM? Não. E assim, em nem 10% dos casos precisa de cirurgia também, né, doutor? Vou te falar que em torno de 2% dos casos. Porque se 7, 8% é articular e só articular precisa de cirurgia, para você entrar, e aí tem o Colégio Brasileiro de Cirurgia, ao qual sou membro, que tem uma prerrogativa que você precisa dentro de uma escala de 5 níveis, a indicação começa a partir do 3º nível, né? E a grande maioria está entre o 1º e o 2º nível. Aí sim, anti-inflamatórios funcionam bem, analgésicos funcionam bem, relaxantes musculares às vezes, a infiltração, ácido hialurônico, que é o mesmo que preenche o lábio, é uma consistência diferente que a gente faz, a viscosuplementação para ter mais mobilidade essa articulação, mas mesmo assim a osteopatia ajuda. Liberação do disco. Né? E essa liberação ela é feita bem direcional? Não conta um pouquinho pra gente mais, para as pessoas entenderem como é feito. Então, a maioria dos pacientes acaba trabalhando por dentro, né, da boca, né? Então acaba tocando músculos por dentro lá, músculos bem internos, né? Que tem relação com a região da mandíbula, com a região do temporal. Então são toques bem sutis, é claro. Muitas vezes tem músculos, né? O pterigóide mesmo, o músculo que você vai palpar ele, ou próximo dele, que é uma região muito sensível, muito dolorida. No primeiro momento, imagina, uma musculatura que está muito ativada, ela também vai estar muito sensível. Então, às vezes você vai trabalhar técnicas, né? Mas são alguns segundos ou até minutos ali, você acaba liberando, desativando aquela musculatura, né? E depois você vai também entendendo um pouco mais esse paciente. Muitas vezes não é um músculo só, é um conjunto de músculos que um acaba ativando o outro. Então você vai ver às vezes aquele paciente que você começa trabalhando dentro da boca, liberando a musculatura, mobilizando alguns ossos da face para tirar aquela tensão. Só imagina, aquele paciente está ali, tensionando. Como é que ficam essas regiões da face assim, toda cheia de tensão também, né? Então às vezes aquele paciente que ele deita na maca, eu olho para ele, ele já está assim, ó, já tem aquele vinco gigante assim, já está todo assim, sabe, todo contraído. Então a gente vai acabar... O Botox não vai resolver, gente. Um pouco, né? Depois eu tenho... A estética. Depois eu tenho um caso bem legal de uma paciente que fez Botox. Depois me lembra o que eu quero te falar. Então, vamos trabalhar com a terapia manual, liberando essa musculatura, organizando, né? Tem alguns casos de pacientes que a gente vê que até os músculos que têm relação com a língua, eles estão muito tensionados. E tu imagina, a língua, ela é importante... não só para a deglutição, mas também para a posição dos dentes, né? Para toda essa, ela é importante que ela esteja solta o movimento. Então tem pacientes que têm que trabalhar nesses músculos aqui da frente do anterior do pescoço, a região dos ióides, né? Aqui a região de cima, supra e infra-ióides. E como eu te falo, toda uma tensão muscular vai acabar refletindo em outra. Quanto mais crônico, quanto mais longo é o processo, mais essas cadeias acabam se ligando, né? Então aquele paciente que a gente não vai trabalhar só o local, mas a gente vai ter que trabalhar com outras tensões ou outras disfunções à distância também, joia? Aquela paciente lá do Botox que eu te comentei antes, ela tinha feito um Botox e ela falou assim, eu fiquei uma semana que eu me senti bem, na outra semana daí ela falou que já travou tudo de novo. Ela ficou tão irritada. E ela já tinha o diagnóstico de DTM ou não? Não, ela chegou pra mim e falou assim, nossa, fui lá, uma profissional, ela fez direto e aí durou uma semana o efeito e ela tinha um masseter muito grande. Era um apertamento muito, muito, muito grande, assim. E aí depois a gente acabou organizando as tensões dela e aí acho que foi em 2 sessões, aquilo ali aliviou muito mais pra ela, muito mais do que o próprio Botox, que na verdade... A promessa era que durasse meses e acabou durando uma semana. Imagina. O efeito. E aí depois eu também acho que caminhei ela para o Dr. Paulo e aí organizou, fez o tratamento correto e tudo certo. Né? Então às vezes as pessoas querem muito aquela pílula mágica, né? Vamos fazer isso aqui que existe, já resolve. Então, nesse caso bem complexo, né, não resolve. Só voltando um pouquinho da intervenção manual, né?
Tem muitos pacientes que a gente palpa a região de temporal. Nossa, vai palpar os feixes aqui do temporal e às vezes você vai ver ali uma tensão muito grande. Tem pacientes que às vezes que ele já vem também com queixa de zumbido. Você começa a palpar e ele começa a dizer, nossa, meu zumbido mudou. Mudou de intensidade, mudou de tonalidade. Sim. Então você vê como essas questões, né, musculares, elas podem ter relações com vários sintomas, né? O zumbido hoje em dia está cada vez mais frequente os pacientes procurarem, né, a osteopatia com as queixas de zumbido. A gente vê que tem um zumbido que chama zumbido somatosensorial, que ele é relacionado por tensões da musculatura do pescoço, desses músculos aqui. Então, tu vê, uma coisa acaba acarretando outra, ou gerando vários sintomas, pode estar relacionados com essas mesmas disfunções. Quando é necessário fazer cirurgia? Tá. Quando existe dor articular. É bastante fácil da gente perceber. Então o paciente chega lá no consultório e fala assim, eu tenho muita dor. Aonde dói? Ai, dói aqui, ó. Dói aqui, né? Ele faz, dói por aqui. Esse é DTM muscular. DTM articular. Fala assim, eu tô com muita dor. Aonde dói? Ele fala assim, dói aqui. Ele vai com o dedo assim. É bem direcionado. Aqui. Ele mostra a articulação. E ele é preciso na hora que ele fala da dor dele. Ele consegue descrever a dor certinha. O da DTM muscular ele não consegue. Você pergunta que horas que dói. Ai, tem hora que dói de manhã, tem hora que dói à tarde. O da DTM articular não. Eu vou comer dói. Ele está muito relacionado à função. A questão física mesmo, digamos assim, ou não? Função. Vai comer, dói. Vai mastigar não sei o que, dói. Toda vez que eu como carne, dói. Toda vez que eu como não sei o que. Então ele já consegue ter um padrão de dor, né? A muscular não. Porque como existem vários fatores interferindo na muscular, ele percebe assim, quando eu estou mais estressado, dói mais. Isso todos falam. Sim. Né? Mas os outros, ele não consegue muito perceber quando que vai doer, não. O articular, não. E aí, tem estalos, geralmente, ou teve estalos no passado e agora não estala mais, a hora que abre e fecha a boca. O estalo fala que nunca é problema. O problema é se está gerando dor ou degeneração. Sim. E aí a gente precisa de exames. E o único exame que consegue me dar uma certa clareza é a ressonância magnética. Ali eu consigo ver posição do disco articular, se existe processos degenerativos ou não, quantidade, se existe hemorragia dentro da articulação ou não, né? E a DTM, ela acomete crianças também, só em casos hereditários ou não? Como é que funciona? Eu tenho algumas crianças, por incrível que pareça. Nossa, gente. Eu tenho... a muscular é um pouco mais difícil, criança tem, como homem, tem mais tolerância à dor muscular, né? Se eu falar para ti, eu acho que do Eduardo deve ser a mesma frequência, mais ou menos em torno de 90% dos meus pacientes são mulheres, 10% acaba sendo homem. E na criança articular acaba sendo... já operei criança de 11 anos, de 10 anos, de 13 anos. Eram casos hereditários ou não? Não. Eu tô com um agora, que a gente está investigando, que esse vai ter que ir para prótese de ATM. Ele tem 10 anos. Mas o que degenerou, que acarreta desapareceu. Nossa, o dele... Existe uma patologia que chama... meu pai, daqui a pouco eu lembro. Deu branco agora. Mas o que causa? O que causa isso? Né? A questão da DTM em crianças. DTM sempre é multifatorial. É difícil da gente conseguir esses processos degenerativos e identificar o que é. Artrite idiopática juvenil. Essa daí é a... eu já tive alguns pacientes, a gente conseguiu diagnosticar. E esse a gente está com suspeita, só que o reumatologista não conseguiu fechar o diagnóstico. Eu já mandei ele com todos os exames possíveis para poder fechar o diagnóstico, né? Mandei para o reumatologista, mas ele não conseguiu fechar. A gente tem a suspeita. Então é difícil de saber o que desencadeou. Né? A pior articulação que eu já vi na minha vida, né? E a gente daí tem um segundo exame que chama artroscopia. A gente entra com uma câmera, como tem endoscopia, colonoscopia, a gente faz a artroscopia, também é um exame de imagem. Foi uma menina de 11 anos. Foi a pior que eu já vi na minha vida. Com sinovite, com condromalácia, assim, coisas... Explica pra gente o que é. Extremamente degenerado. A condromalácia é a cartilagem que esfarela, ela vai virando uma fibra lá dentro. Então parecia que eu estava entrando dentro de um travesseiro, de tanta fibra solta. Imagina a coxa do frango, cru. Você olha a perninha lá, ela é branquinha, lisinha, isso é articulação. Agora, você imagina você entrar lá e ver um monte de fibra. É porque ela está degenerada. Na parte posterior, que é a parte que é mais vascularizada, ela
cheia de sinovite. A sinovite é como se fossem varizes. Então imagina uma perna cheia de varizes. A dela, a parte posterior do côndilo dela, cheia de sinovite, cheia de varizes. E isso como é que foi dói. solucionado isso? Cirurgia. Cirurgia. A gente faz cauterização, faz aplicação de ácido hialurônico. Essa é uma paciente que ela vem encaminhada do otorrino. O otorrino também é uma área que se confunde bastante. Muitas pessoas acham que é dor no ouvido. E ela chegou lá com um edema, tudo. Ele olhou, teu ouvido não tem nada, mandou lá para o consultório. Falou, teu problema é ATM. E tem muito paciente que tem dor no ouvido e vai ver, não é o ouvido, é a articulação. Porque ela está muito perto. Né? Isso envolve também os ossos, né? Dos seios da face, certo ou não? Não. Só muscular. Não chega... eu ia perguntar a respeito de enxerto ósseo, essas coisas também passavam no procedimento cirúrgico, mas no caso da DTM não, né? Não. Tá. É só muscular mesmo. E só ressaltando, na pandemia agora, nossa, foi acho que o boom, né? O estresse, né? Nossa, a pandemia Tensão, agora foi assim, ó, pessoas... era no consultório vinha muitos pacientes Salvou com o queixas. consultório da pandemia a DTM. Na verdade foi, né? Paciente com dor de cabeça, e aí tu vai investigar todo aquele processo de DTM por trás. Nossa, olha só. Então isso foi muito gritante, né? Eu atendo paciente na maca. Né? Eu tinha uma maca pré-pandemia, onde eu faço o tratamento dos meus pacientes. Não faço na cadeira odontológica. Até porque não dá para manipular, não dá pra gente pôr os equipamentos e ocupa muito tempo de cadeira. Sim. Ele fica lá meia hora no TENS, não tem que estar na minha cadeira, fica numa cadeirinha mais confortável do que a cadeira, né? Sim. Na pandemia eu tive que comprar mais uma. Eu trabalhava com 2 pacientes simultâneos. Sim. Simultâneos, fazendo o tratamento. Porque não parava. Agora eu voltei a atender numa cadeira só. Voltou dentro do padrão de normalidade. Como é que funciona o tratamento no teu consultório, doutor? Da DTM? Bom, o paciente chega... Eu sempre tenho uma consulta e uma reconsulta. Tá? Então ele vem na primeira consulta, onde é feito todas essas análises, essa conversa com ele, de palpação muscular, preenche um prontuário, levanta o histórico desse paciente. Eu tenho uma aula que eu dou que eu sou professor da pós-graduação, né, em bucomaxilo, e eu dou essa aula para os meus alunos quando eles entram no curso sobre DTM. E ficou tão bem didático que eu passo para o meu paciente. Né? Ficou bem simples, assim, porque eles estão entrando na pós-graduação, e eu passo explicando o que é passo a passo, o que é a DTM articular, o que é muscular, as causas, a questão postural, a questão multifatorial. E tento levantar nesse primeiro momento se o paciente tem ansiedade, quanto que o fator emocional ele tem, avalia a questão postural, né? E vejo quanto, durante o tratamento, eu vou... E já falo na primeira consulta, falo, olha, é um tripé. Você tem a boca, você tem a mente e você tem o corpo. E se você tirar uma dessas partes, vai cair. Não adianta. Então, às vezes, precisa tratar os 3. É muito comum, então, durante o tratamento, eu encaminhar para o Eduardo, encaminhar para uma psicóloga que Exato. Sugiro você trazer um profissional dessa área, chama EMDR. EMDR. É uma terapia psicológica que ela é sensacional. Depois, offline, a gente conversa sobre isso. Vamos conversar, sim, já me interessei. Mas ela para o meu tratamento de paciente DTM, ela é sensacional. A profissional que eu encaminho, para você ter ideia, você não imagina um psicólogo falando isso, mas ele fala assim, 4 consultas. Resolveu? Não. Mais 4 consultas. Resolveu? Resolveu. Então tá bom, acabou. Beleza. Né? Você imagina um psicólogo, porque você senta no psicólogo, você vai. E aí, vamos lá, eu sou leiga, tá? Mas eu vendo o doutor falar aqui, os dois, né, doutores, você já imagina o quanto os sentimentos estão aliados na própria mordida, né? Nossa, eu tô com uma raiva, vou morder de que maneira? Total, né? Eu tô feliz, de que maneira eu vou morder? Olha a ligação que eu fiz, né? Eu falo que tá muito associado. Eu falo que a boca ela é a primeira e a última defesa. Exato. Eu quero que você já com com o minguinho no pé da cama, a primeira coisa que você vai fazer é xingar e gritar. E a hora que você tá e não te sobra mais nada, você vai cravar o dente, né? Diga as pessoas Holyfield, mais né? bravas têm mais condições a ter, são mais propensas a ter DTM. E aí, sim ou não? Com certeza. Total. A pessoa mais estressada ela vai ter mais DTM, isso é fato. É isso aí. Isso é fato. E tem como prevenir? Tá. Prevenção da tua área. Eu acredito que, em parte, sim, né? Em parte, com certeza, a muscular, né? Articular. Tem como também, não? Então, como assim, a gente vai pensar em questões assim, serve para praticamente os mesmos conselhos, talvez, para um hábito de vida saudável de uma forma geral. Ok. Né? Então, por exemplo, assim,
Quando a gente tem esse olhar para dor, ou um olhar, seja para dor crônica ou aguda, a gente tem que ter esse olhar amplo, né? De qualidade de sono, né? De atividade física, joia? De bons hábitos do dia, ter o tempo de lazer, ter o tempo de descanso, joia? No teu trabalho também, ter um ambiente de trabalho saudável, de vez em quando levantar, movimentar, mas enfim. Então esse contexto, né? Como um todo, acho que a gente tem que ter como rotina para qualquer tipo de prevenção de dor, ou pensando em qualidade de vida e saúde, né? Então, seja para coluna, uma dor de coluna, uma dor na cervical, uma dor na lombar, DTMs, eu acho que esses cuidados, eles servem meio que amplos para todos. Entendo. Né? Sim, vai ter umas questões comportamentais, né? Eu tenho uma ansiedade maior, uma questão maior, talvez aí tenha que, né, tentar trabalhar talvez de formas mais específicas, mas o ideal de prevenção é isso, é a gente tentar ter esses hábitos saudáveis como rotina. Em relação à prevenção da articular, que tu perguntasse, existem alguns hábitos deletérios, por exemplo, roer unha, morder caneta. E tem muitas crianças que roem unha, né? Desde pequenas já. E vai estar ligado à ansiedade. Olha isso. Né? Então, mas isso vai gerar um comportamento errado da musculatura, né? Vai levar fadiga de um lado em relação ao outro, mas você vai estar trabalhando sempre com uma articulação de um lado mais sobrecarregada que a outra, porque normalmente quem roe gosta de roer de um lado, né? Morde caneta, essas coisas, você acaba sobrecarregando um pouco a articulação. A outra questão é a questão justamente dentária, tá? O encaixe dos dentes. Então, uma pessoa que não tem um encaixe correto, nós temos chamadas de guias anteriores de desoclusão. O que significa isso? Os dentes de baixo têm que passar por detrás do dente de cima. E quando a gente faz os movimentos da mandíbula, você tem que ter o deslizamento de um dente sobre o outro. Quando você faz isso, você alivia a compressão da articulação. Quando você não tem isso, tem uma mordida muito em topo, ou uma mordida invertida, cruzada, né? Você vai fazer esse movimento, em vez de ter o deslizamento lá na frente, o nosso côndilo vir para baixo, ele acaba vindo para frente e acaba gerando uma sobrecarga nessa articulação. Você pode gerar processos degenerativos. É importante que se tenha as guias de oclusão. Então, preventivo da articulação, ver como é que está essa articulação. Preventivo também, tem um dente faltando. Essa paciente que tem uma baita hipertrofia, né, macetérica, ela tinha um lado que era gigante, mas gigante, uma coisa assim, parecia que ela tinha cachumba. E ela falou, já fiz bichectomia e não resolveu. Falei, claro, o teu problema não está aqui, o teu problema está aqui. E um lado era assim, e o outro grande também, mas um lado muito grande. Eu fui ver o que acontecia. Desse lado ela não tinha um dente. Entendo. E ela mascava chiclete o dia inteiro. Só do outro lado. Além de ter o apertamento, né, além de fazer todo o problema característico de uma DTM, ela mascava chiclete o dia inteiro. Então ela teve uma hipertrofia gigante, só que essa hipertrofia não quer dizer força muscular, porque o músculo ele está todo travado e não consegue trabalhar, não consegue abrir a boca direito. Tem como reverter isso na então, ou não? Assim, vamos ter que fazer um trabalho, né, conjunto muito grande, mas a gente pode tentar aliviar muito essas tensões, e aí vai ter que também ter novos hábitos, né? E vai ter que fazer um implante naquele lugar, vai ter que mastigar dos dois lados. Exatamente. Agora, algumas pessoas perguntam, né, uso do aparelho ortodôntico pode causar DTM? É mito ou é uma verdade? Eu não diria que o uso do aparelho pode, eu acho que uma indicação por uma compensação ortodôntica sem uma indicação de cirurgia ortognática pode desencadear. Vamos pensar o seguinte, o ser humano ele é muito adaptável, certo? Então, às vezes o paciente ele tem lá um queixo bem para frente e não tem dor, tá? Ele não mastiga bem, isso é fato, mas ele não tem dor. Quando vai para o aparelho ortodôntico, às vezes o ortodontista, ao invés de encaminhar esse paciente para fazer uma cirurgia ortognática, que reposicionar essas estruturas ósseas, porque o problema dele não está no dente, na posição do dente, e sim na discrepância, na diferença de crescimento dos ossos, ele faz o quê? Ele joga os dentes de baixo todo para dentro e o dente de cima todo para fora, certo? E você muda a relação da arcada dentária, você vai mudar o comportamento da musculatura. E aí, às vezes, o paciente ele não se adapta a essa nova posição. Ele estava adaptado muito bem à antiga. Estou falando de comportamento muscular. E aí ele começa a desencadear o apertamento.
Isso, pode ser o fator desencadeante que estava faltando, ele tinha outros fatores associados e faltava esse daí para poder desencadear a dor. E aí, então, nesses casos eu vejo que pode desencadear a dor e uma falha de diagnóstico de DTM articular, um tratamento mal realizado também, ele pode fazer aquele processo degenerativo aumentar. Uhum. Pessoas com osteoporose, artrite também, podem ter DTM ou não? Como é que funciona essa ligação aí? Eu acho que acredito que sim, né? Porque essas são, né? Se for pensar, osteoporose é uma alteração mais metabólica, né? Que acaba gerando um enfraquecimento dos ossos, né? A porosidade dos ossos. Mas eu acredito que sim, né? Ele pode ter um padrão, né? De apertamento, né? Que como qualquer outro paciente, as artrites também, né? Acontecem as artrites articulares também, né? A artrite, vamos pensar o seguinte, a artrite ela gera dor. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que têm associação de fibromialgia com DTM. É complicadíssimo da gente tratar, né? Por quê? Porque essas dores crônicas, elas acabam levando o paciente ao estresse. E o estresse vai levar a DTM. Então, não que necessariamente a artrite que é um fator causador, né? Mas ele é um fator gerador de estresse. E o estresse vai ser um fator causador da DTM. Se a gente for colocar como causa principal, assim, da DTM, no caso a muscular, né? Seria o estresse ou não? É complicado, multifatorial. Né? É multifatorial. Não tem como. Mas eu vou te falar. Eu acho que, não sei se o Eduardo concorda comigo, mas eu acho que é o grande fator desencadeante. Isso. O gatilho mais forte ali, digamos. Por que eu falo isso? A pandemia mostrou isso pra gente. A pandemia, por que aumentou tanto? Porque veio o estresse associado. Né? E o estresse foi o fator. Estava todo mundo ali, ó, na beirinha, trabalhando pra caramba, não sei o que, vida corrida, faltando dente torto, a postura toda errada no trabalho. Aí veio o estresse da pandemia. Todo mundo com DT. Isso daí foi notícia nas principais capas de jornais do Brasil todo, né? Eu tenho print disso daí na minha tela lá. Doutor, aqui os pais devem ficar atentos para identificar uma questão dessa em casos de crianças, né? Sei lá, uns 4 ou 5 sintomas, tem como ficar atento? Criança é dor. Para procurar, né? o dentista. Existe a criança, ela tem o ranger dos dentes para criança não é problema, tá? Criança quando tá trocando o dentinho, ela tem criança que range pra caramba. A minha filha, ela tem 5 anos, tá trocando os dentinhos e agora começou a ranger. Normal, vai fazer isso mesmo durante essa fase de troca de dentes. Mas a gente vai se preocupar, dor. Não, é dor. Dor, vamos investigar o que está acontecendo. Né? O dentista nunca é a primeira porta de entrada para investigação de dor. Claro, a não ser uma dor muito característica. Normalmente o pai acaba procurando o pediatra, o otorrino, e aí esses profissionais acabam encaminhando para a gente, né? Acho que o Eduardo e eu, a gente é a porta final do processo. Teve algum caso de criança assim que você atendeu? Já tive caso de que a mãe veio com essa queixa que o filho estava se apertando, né? Rangendo os dentes. Quantos anos? E eu acho que devia ter uns 7 ou 8 mais ou menos, bem na época da pandemia. Só que ela veio com ele dizendo que estava com dor no pescoço, e ela dizia assim, olha, ele está se queixando, teve um torcicolo numa semana passada, que a princípio tinha passado, mas ainda tinha desconforto. Então... Agora, essa questão também de má postura cada vez mais evidente hoje nas crianças, né? Por causa do digital. E aí pode ter uma ligação aí total também, né? Os jogos, aqueles jogos assim muito frenéticos. Eu já não deixo, meu filho tem 7 anos, eu não deixo ele jogar nada assim desse tipo. Mas tu percebe, né? Quando tem uma criança ali que está em um joguinho que te causa aquela tensão, isso a longo prazo vai ter um problema, né? Total. Eu digo para as pessoas assim, ó, fica com a cabeça baixa, olhando assim durante 1 minuto. Sem tela, sem nada. 1 minuto. E tu começa a sentir, tu começa a ficar desconfortável. Desconfortável, né? Cara, bota a tela na frente, tu fica lá... Horas. Entendeu? Mas o problema do jogo, que eu acho assim, que os pais têm que estar atentos, é à noite. Tá? Porque... Vou entrar na parte de novo, a higiene do sono. Né? E vou entrar de novo, a gente ainda é bicho.
Por que isso? O estímulo, a luz e o estímulo, ela retarda a liberação de alguns hormônios, que são hormônios fundamentais para que a gente tenha o aprofundamento do nosso sono. Então, a partir do momento que a gente deita e dorme, depois de algumas horas que vai ter a liberação de alguns hormônios que a gente vai fazendo aprofundamento do sono. Se você vai ter um estímulo de luz muito próximo do horário de sono, e não só a luz, mas daí a atividade, você gera o estresse, a criança vai dormir ansiosa, já dificulta, e aquela luz, a hora que vai liberar os hormônios, vai ser na hora da criança acordar. Porque, como bicho, esse liberar desses hormônios se dá a hora que o sol se põe. Entendeu? Então acabou a luz do sol, vai passar algumas horas, a gente vai dormir e aí vai começar a ter a liberação do sono. Se você prorroga esse pôr do sol, você joga esse pôr do sol para a tela e vai até a hora da criança dormir, então você vai jogar essa liberação hormonal lá na frente. Tá? E aí a criança vai ter problema. E aí ela vai ter problema do quê? Ela vai ter problema de desenvolvimento na escola, de tudo, de crescimento, de comportamento. Aquela criança começa a ficar mais irritada, mais bravinha, né? E de aprendizagem. E daí vem os milhões de diagnósticos, né? Às vezes hiperatividade e outras questões, né? Que também estão associadas a esse estresse. Mas é importantíssimo, higiene do sono. Se você nunca ouviu falar sobre higiene do sono, pesquise. Higiene do sono. Se você é pai e mãe, pesquise. Importantíssimo. E em relação à DTM, a higiene do sono, não tem um horário específico, tempo de sono, ou tem para aliviar os sintomas? Tem. Você tem que ter pelo menos 8 horas de sono, você tem que não usar aparelhos eletrônicos pelo menos 2 horas antes de dormir. O ideal é que a criança durma antes das 10 da noite, não passar das 10 da noite para dormir. Quanto mais nova a criança, melhor, mais cedo tem que dormir, 8, 9 horas. Em casa sempre foi muito regrado, né? 9 horas tinha que estar todo mundo na cama. Em relação aos adultos que já têm o diagnóstico? Higiene do sono também. É um processo, vai ter que ir. A gente briga muito. Porque tira é complicado, o celular, né? Uma rotina dessas hoje em dia aí. É muito legal. Tem um ditado que diz assim, né? Tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Você tem que escolher o seu difícil. Exatamente. Isso aí. Estamos chegando ao fim, então, do nosso programa. Doutor, considerações finais? Bom, temos que investir em saúde, né? Então, acho que a gente tem os caminhos que a gente pode escolher, se é caminho da saúde ou caminho da doença, né? Então, vamos escolher o caminho da saúde, seja pensando em prevenção principalmente, né? Então, vamos ter qualidade de sono, vamos fazer atividade física, né? Vamos consultar aí não só o dentista com profilaxia, né, de limpeza dos dentes, mas também, né, da parte de profilaxia das tensões também. Observa que tem algumas alterações, né? E também o osteopata, frequente, né? Consulte o osteopata aí, seja a cada 6 meses. Eu tenho pacientes que eu costumo dizer assim, não precisa vir com dor ou vir com alguns sintomas. Eles vêm aqui, a gente avalia, organiza o teu corpo. Isso também serve como uma medida de prevenção, né? E tem muitos pacientes que às vezes vêm dizendo assim, eu me sinto bem. Não tenho queixa nenhuma. Depois do atendimento o cara diz, nossa, não sabia que estava precisando tanto. Ele não como falou. A gente tinha muitas, né, como tem muitas tensões que a gente vai acostumando isso. Exatamente. E isso que é o pior, a gente vai acostumando e quando você vê o teu corpo tá lá todo rígido, tensionado, né? E aí quando os sintomas aparecem, é porque possivelmente por trás disso ele já vinha de longo tempo, com certeza, ali se tensionando, todo se adaptando, né? Aquele paciente lá que você olha assim, a postura dele já está toda a postura lá toda errada, coisa assim, né? Então eu digo assim, vamos investir em prevenção. Ele não falou, mas é que ele trata muito de atletas. Olha só. Né? Não só profissionais, mas também os atletas de final de semana. Que é a melhor maneira de prevenir lesão. Né? Então, o pessoal atleta que pedala, de fim de semana tomou aquela cervejinha. Semana é o que mais... e esse é o que tinha que procurar a prevenção. Exato. Ir lá fazer. Perfeito. Exato. Porque não tem aquela rotina, né? Não. É muito, vou dizer a palavra assim, gritante, digamos assim, né?
aquele paciente que trabalha o dia inteiro, aquela rotina normal para todo mundo, né? Mas daí, de vez de ao longo da semana, você tentar fazer alguma atividade, às vezes de final de semana você tenta ganhar, né? Fazer tudo, e talvez ali que você põe acaba em risco, né? De ter mais alguma disfunção, alguma lesão, enfim, alguma coisa assim. Mas o ideal é que a gente tivesse uma rotina durante a semana de exercício, uma caminhada, uma academia, o que for, né? E também vamos ir no osteopata de vez em quando para organizar e prevenir com que apareçam esses processos, né? Qualquer lesão ou disfunção, coisa assim. Então, acho que é qualidade de vida mesmo. Equilíbrio é tudo, né? Dr. Paulo? Bom, primeiro queria agradecer o convite, né? Adorei fazer esse podcast, bater um papo, fazia tempo que a gente não batia, botar o assunto em dia. Bom momento para encontro, olha só. Bom momento para encontro. E a gente sempre aprende muito com o Eduardo, tem uma baita experiência e um excelente profissional, então obrigado por ter vindo também. Eu que agradeço também, né, o teu convite também, muito obrigado, agradeço muito bom. Mesmo. E o que eu posso falar para o paciente é assim, a melhor dica que eu posso dizer para você que está em casa aí assistindo, ou no seu celular pelo mundo, cuide da postura da sua língua, por incrível que pareça. A nossa língua tem que estar vedada no céu da boca. Pega um bebezinho recém-nascido, abaixa o queixinho, você vai ver a linguinha lá, ó, coladinha no céu da boca. Essa é a postura da língua. Se eu ficar falando pro meu paciente, desencosta os dentes, ele não consegue perceber. Mas se eu falar, veda a língua no céu da boca, ele consegue perceber que ele não está fazendo apertamento. Então, cuida da postura da sua língua, tá? Acho que é a melhor dica que pode ficar. Bem importante. Antes de finalizar o programa aqui, a gente recebeu um mimo do Pedro Fontenelle. Ele é confeiteiro, gente. Vamos entregar aqui para os nossos... Obrigada, Kelvin. Para os nossos entrevistados. Então, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. De vocês. Valeu, muito obrigado. Pedro, obrigado. Eu vou até abrir, Valeu, tá? Pedro. Obrigado. O Pedro faz doces incríveis. Eu já dei um pulinho lá no Instagram dele. É @PedroFontenelle Confeitaria, aqui de Blumenau, gente. Devem ser deliciosos, maravilhosos aí, com certeza. Eu vou abrir só então, pra fazer inveja pra todo mundo. Já sigam ele, ó. O Dr. Paulo disse que vai fazer inveja aqui, ó. Já sigam ele no Instagram, tá? É profissional do ramo da confeitaria, gente. Deu água na boca aqui. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Você sabe que eu não sou muito chegado em doce, mas um doce que eu gosto é beijinho. E tá cheio de beijinho, adorei. Então, ó, acertou em cheio. Obrigada, Pedro, tá? E vocês, doutores Paulo e... olha, já me esqueci, doutor Eduardo, perdão. Sejam muito bem-vindos aqui na Jovem Pan, sejam muito bem-vindos aqui no Pode Dar sempre, tá? Muito obrigada pela contribuição importantíssima que vocês deram aí pra gente falar a respeito da DTM. Obrigado. Certo? Obrigado você que nos acompanha aqui e eu te espero daqui 15 dias, então, no último episódio do ano. Né? Tchau, tchau. Quebrando meu protocolo.